Agora vamos falar como funciona a terapia cognitivo-comportamental no caso do tratamento da bipolaridade. Então, a terapia, ela geralmente ela é utilizada no formato individual, ainda que a gente tenha algumas técnicas para grupo que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Então, vamos lá. O objetivo da TCC para o transtorno bipolar, o primeiro objetivo, educar o paciente, né, e também os familiares sobre o transtorno bipolar, sobre o tratamento, sobre as dificuldades associadas a essa doença. Por quê? A primeira coisa é que o diagnóstico do transtorno bipolar, ele vem com muitas ideias, com muitos preconceitos sobre o que é a doença, como isso implica, e tudo isso afeta o tratamento em si, tanto por parte das pessoas ao redor, os familiares, amigos próximos, tanto por conta do paciente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma coisa que a gente chama de psicoeducação, que é psicoeducar, que é educar o paciente explicando de fato o que é o transtorno, o que significa o diagnóstico dele, né? É comum, às vezes, a gente receber, por exemplo, o paciente chega e fala assim: ah, então, eu tenho transtorno bipolar. Só que, às vezes, né, o profissional, ou o terapeuta, ou o psiquiatra não explicou que tipo, que é, como isso está implicando na vida dele, como vai ser o tratamento, qual a expectativa com esse tratamento. Então, a pessoa fica assim, e aí? Quem sou eu? O que eu faço? Qual o próximo passo? Não sabe o que esperar e muito menos como se engajar na sua melhora. Então, a primeira coisa é explicar o que é o transtorno bipolar, né? Quais são as ideias, as possibilidades de tratamento, como isso vai ser benéfico, como isso vai influenciar na rotina dessa pessoa. Muitas vezes a gente tem uma alteração dessa rotina que é necessária. Também explicar para os familiares, para que os familiares entendam melhor, porque se os familiares não sabem, né? Certos tipos de comportamento podem ser julgados, tipo, essa pessoa aí, personalidade difícil, jeito difícil, eu não aguento mais isso. Ou muitas vezes os familiares, mas isso é coisa de bipolaridade, isso aí é desculpa. Então, são coisas que a gente, infelizmente, acaba ouvindo. Então, a gente atua também educando os familiares, na real mesmo, fazendo sessão com a esposa, às vezes, com a mãe, para perguntar, para tirar dúvida, para alinhar, para deixar tudo em ordem. Então, a primeira coisa, a pessoa realmente precisa entender sobre o transtorno em si, sobre as dificuldades associadas a esse transtorno, porque assim, tem uma melhora, eu consigo ficar estável, eu consigo viver normalmente? Conseguem, mas existem sim dificuldades. E quando a gente sabe o que esperar, a gente tem muito mais estratégia para superar. Então, se eu falo assim, olha, eu quero que você faça essa trilha aqui, ó, da sua casa até aqui. Ok, mas se eu te conto, dali 500 metros você vai encontrar uma pedra assim, assim, assado, em volta tem lama, você sabe o que esperar desse desafio. Você vai mais preparado, você sabe como pular a pedra, você sabe que ali tem barro, você já vai com o tênis certo. É a mesma coisa. Se na psicoterapia eu conseguir te explicar o que é o transtorno, quais as dificuldades associadas, explicar para a família, então o tratamento em si, os seus dias ficam muito mais fáceis. Isso já traz automaticamente uma melhora na qualidade de vida. Outro passo importante é ensinar métodos para monitorar a ocorrência, a gravidade e o curso desses sintomas. Então, a gente começa a monitorar o humor do paciente. Tem algumas formas de fazer isso, né? Então, a gente tem umas folhinhas, que era antigamente mais usado por alguns pacientes, então a gente preenche e a gente vai sempre monitorando o humor do paciente. Hoje em dia tem vários aplicativos também que fazem isso e saem até gráficos prontos, enfim, bem legal. Então, a primeira coisa que a gente precisa monitorar. Por quê? Se eu monitoro, eu consigo conhecer, entender, poxa, esse paciente tá tendo mais episódios depressivos, ou olha, mania ou hipomania, olha, tá numa eutimia aqui, olha, esse paciente aqui, tá vendo? Sempre essa hora da manhã esse paciente tem uma melhora, uma piora no humor, que gatilho tá acontecendo? Então a gente consegue monitorar realmente, porque o que é monitorar o humor, Tami? Então você vai ter ali, como se fosse um calendário, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Daí tá lá, manhã, tarde, noite. Você vai colocar como tá seu humor. Então tem o zero ali, que seria, vamos dizer assim, meu humor não tá nem para cima nem para baixo. Daí tem -1, -2, -3, -4, -5. Então seu humor tá indo para baixo, sendo -5, não consigo levantar da cama. E quando o humor tá para cima, a energia está para cima. Então você vai preenchendo isso manhã, tarde, noite. Então, mas é um saco. Depois você pega o jeito, vira hábito, e isso te ajuda muito na qualidade de vida. É outra coisa que a gente trabalha também. Então, assim, monitorar o humor, a gente começa a perceber como funciona, o que tem de gatilho, que dia costuma estar
tá melhor, pior, ou esse dia eu dormi mal, e tá vendo como afetou o humor durante o dia? Então a gente consegue entender como acontece, a gravidade e o curso. Às vezes a gente com isso consegue até prever quando vai ter uma piora ou não e atuar preventivamente em relação a isso. Então, outra coisa importante, facilitar a aceitação e a cooperação no tratamento. Não é fácil, às vezes, aceitar. Eu tive um paciente essa semana que ele falou o seguinte para mim: Tami, eu não queria aceitar que eu era bipolar, porque quando eu tinha o diagnóstico de depressão, eu acreditava que em algum momento eu podia sarar, eu podia ficar curado. Só que quando me falaram que eu era bipolar, eu sabia que era uma coisa que eu ia ter que tomar remédio para a vida inteira. E isso é muito difícil de aceitar, né? Só que, às vezes, a gente acaba não mensurando como isso funciona. Porque, assim, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem enxaqueca, uma pessoa que tem qualquer coisa, tem que tratar para a vida inteira. Porque o que importa, na verdade, às vezes a gente fica focado no problema. Putz, vou ter que tratar, vou ter que tomar remédio. Mas o que importa é focar na melhora. Vou ter mais qualidade de vida, vou viver bem. Você entende que tem aquela, lembra da passada? Distorção cognitiva? Então, às vezes eu acabo focando no lado ruim em vez do lado bom, no ganho que eu vou ter com esse tratamento. Porque em maior ou menor grau, todo mundo faz algum tratamento, gente. Até de vitamina C. Tem gente que toma vitamina C a vida inteira, todo dia, e fala, não, mas tomar remédio todo dia é chato. Mas vitamina a pessoa toma todo dia, os dois é para engolir. Então, assim, é claro que isso influencia, é claro que isso é difícil. Então, uma parte dessa terapia é realmente facilitar a aceitação do tratamento para que a pessoa consiga cooperar com o tratamento. Porque não adianta nada, você tem um excelente psicólogo, você tem um excelente psiquiatra, mas você não coopera, não engaja no tratamento. E aí você não tem uma melhora na qualidade de vida. Por isso que isso é uma etapa tão importante. Outra coisa importante é que o terapeuta ele vai oferecer técnicas não farmacológicas, ou seja, além do remédio, para lidar com os sintomas e problemas. Então, a gente sabe que às vezes vem muito associado uma culpa, um sentimento de tristeza além, né, dos sintomas depressivos, às vezes vem muito estresse, ansiedade, enfim. Então, além de contar com o remédio, técnicas e ferramentas para que você consiga lidar com isso e também melhorar a sua qualidade de vida. Você vai ver muito eu falando aqui melhorar a qualidade de vida, porque isso é um foco central. Então, isso é muito importante. Outra coisa, ajudar o paciente a enfrentar fatores estressantes que vão interferir no tratamento. Porque o que acontece? Às vezes, a gente tem fatores estressantes na vida. Trabalho, alguém que mora perto de você, uma casa que está em reforma, um relacionamento, a sua própria culpa, a forma como você se enxerga. Enfim, às vezes a gente tem fatores estressantes. Só que isso influencia no seu tratamento e a gente considera, sim, o estresse como um fator que pode servir de gatilho para a piora do quadro do transtorno bipolar. Então, é muito importante a gente, de fato, atuar com esses fatores estressantes. Então, a primeira coisa, a gente identifica e dá ferramentas, propõe coisas práticas e objetivas para lidar com isso, para que você consiga, de fato, ou diminuir ou sumir com esse fator estressante da sua vida. Porque, vamos supor, você faz tudo direitinho. Por exemplo, você faz tudo direitinho, você faz toda a rotina de hábitos direitinho, é sono, é alimentação, medicamento, faz a terapia, todo dia você chega em casa, aquela pessoa que mora com você, sua mãe, sua esposa, seu esposo, alguém, seu filho, todo dia tá lá brigando. Gente, não tem saúde mental que exista. E é óbvio que isso vai servir de gatilho. Então, enquanto a gente não lidar com isso, é muito difícil você realmente estar funcional, estar equilibrado, vamos dizer assim, né, em relação ao transtorno. Você ter uma boa qualidade de vida, porque isso tira a qualidade de vida de qualquer um. Então, isso é um ponto importante. Outra coisa é ajudar o paciente a enfrentar esses fatores estressantes que vão interferir no tratamento. Então, além de dar ferramentas e possibilitar com algumas técnicas, a gente vai de fato ajudar a enfrentar. Ai, também não consigo enfrentar, já tentei exatamente. Lembra que eu expliquei que a gente vai trabalhar com todas essas questões cognitivas, como funciona esse pensamento, essa emoção, esse comportamento, esses fatores psicológicos. Então, a gente vai estruturar o paciente para que ele realmente consiga enfrentar isso de uma forma que ele não sofra tanto nesse processo. Porque às vezes a gente fala, gente, se eu enfrentar isso, essa questão que tá me gerando tanto estresse, eu vou sofrer tanto no caminho, é melhor eu ficar aqui quietinho. Então, é justamente com isso que a gente atua também. Outra coisa que eu já falei um pouquinho é estimular a aceitação do transtorno
transtorno, porque enquanto a gente não aceita, a gente não trata, a gente não engaja, né? Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, assim, né? Eu fiz um bolo, não, fala, eu fiz uma sopa, e minha sopa ficou sem sal nenhum. Enquanto eu provo e não aceito que ela tá sem sal, eu não coloco sal. Então essa sopa nunca vai ficar boa. Eu sei que foi um exemplo meio esdrúxulo, mas é o seguinte, enquanto a gente não aceita, a gente não faz nenhuma intervenção, nenhuma ação para que aquilo melhore, porque a gente não tá aceitando. Então a primeira coisa é realmente aceitar o transtorno e tudo que vem com ele. Outra coisa é aumentar o efeito protetor da família, né? A família ela tem um impacto muito grande, acho que em todo mundo, na vida de todo mundo, né? Mas na questão do paciente que tem o transtorno bipolar, a família ela pode funcionar como esse fator estressor que eu expliquei e influenciar para a piora do quadro do paciente. Então a gente atua com isso, atua com a família, faz sessão com a família se necessário. Então é um trabalho da terapia também. Mas além disso, a família pode e deve atuar como um fator protetor. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhum transtorno mental, eu mesmo às vezes eu tô triste, assim, poxa, eu vou, converso com a minha mãe, falo com alguém, você se sente acolhido, você se sente apoiado, você tem uma melhora, às vezes você tem mais coragem de enfrentar a vida. Então a família atua muito nesse sentido. Então a gente aumenta esse efeito protetor da família, justamente inserindo a família nesse meio. Tami, uma coisa que eu ouço, Tami, eu não tenho família, não tenho amigos próximos, e aí, né? Como que vocês fazem, né? Uma coisa que eu indico muito é que atualmente a gente tem ótimos grupos de apoio. O que é grupo de apoio? São outras pessoas que também têm o transtorno bipolar, estão passando por coisas muito parecidas com você e provavelmente também não têm um apoio familiar ou de amigos ou não quer contar com essas pessoas por N motivos. Isso é muito interessante porque assim, a família é muito importante. A gente tem um vínculo com a família que é um vínculo, né? Família é família. Mas assim, de fato, ninguém nunca vai conseguir de fato entender, de fato, quanto a pessoa que está passando pela mesma coisa que você. E esses grupos são muito bacanas porque tem pessoas que já passaram por o que você está passando, aquilo que você está passando, e às vezes nesse momento elas estão melhores no sentido de que elas já têm mais qualidade de vida, e daí elas conseguem ajudar você. Você também vai encontrar pessoas que estão com menos qualidade de vida do que você, e você vai se sentir muito útil nesse processo de conseguir fazer parte de algo. Então, esses grupos terapêuticos é uma coisa que a gente também indica muito. Enfim, a gente propõe ferramentas, propõe soluções, em vez de só focar naquilo que está negativo, do que é problemático. Então, a questão é olhar para frente, olhar para melhor em relação à sua qualidade de vida e possibilitar isso. Isso é uma chave muito importante. E outra coisa importante que a gente faz na terapia é diminuir o trauma, diminuir esse estigma que é associado à doença. Eu já ouvi uma pessoa falando assim: ah, mas o paciente bipolar, não, o paciente bipolar não consegue, só que tem bipolaridade não consegue estudar, trabalhar, olha, absurdo. Não só pode, como tem pessoas super famosas de N áreas, né, da política, das artes, de tudo que foram, né, ou ainda são, algumas estão vivas, enfim, tem transtorno bipolar e viveram super bem. Então, assim, esse desconhecimento às vezes afeta os próprios pacientes que acabam acreditando nisso. Então, a gente precisa trabalhar esse trauma, esse estigma. Essas pessoas, muitas vezes, quando recebem o diagnóstico, já foram muito feridas pela vida, pelos relacionamentos, pelas outras pessoas. Às vezes, feriram outras pessoas e se culpam muito por isso. E hoje se ferem com essas ideias, com essa culpa. Então, a gente trabalha muito com tudo isso. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais da TCC agora que eu falei um pouquinho das ferramentas que a gente usa em relação à bipolaridade em si. Mas os planos de tratamento da TCC, eles são baseados em uma conceituação cognitiva. O que é isso, Tami? É uma avaliação que a gente faz do paciente para entender exatamente esse modelo cognitivo, que é como ele funciona, tá? Então, a gente vai se basear nisso. O paciente não chega, a gente já vai fazendo intervenção. Não, a gente precisa avaliar, entender o caso para que realmente a gente proponha intervenções, ferramentas, técnicas que vão ajudar esse paciente, que vão ser assertivas para ele. Isso vai trabalhar em constante evolução junto com o paciente. Então, na TCC, obrigatoriamente, ela requer uma relação terapêutica sólida. Não tem como você fazer terapia se você não criou um vínculo com esse terapeuta, se você não confia no trabalho do terapeuta e vice-versa, se não tem essa relação, esse entrosamento terapêutico. Para você conseguir, de fato, se abrir, até para falar, olha, eu sempre falo isso para os meus pacientes, né?
fala, ó, você me fala o que tá achando, como tá indo, e não tenha vergonha de chegar e falar, Tami, tá adiantando nada, Tami, ó, isso aqui não consegui fazer. Isso é essencial para que a gente vá adaptando e para que isso vá funcionando para você. Então, se não tem essa abertura, não tem essa relação terapêutica, o trabalho fica muito difícil, para não dizer que talvez nem funcione, né? Outra coisa importante é que a gente monitora continuamente o progresso do paciente. Então, você chegou de um jeito, daqui um mês é para você estar melhor. É para estar melhor de verdade. Então, a gente vai monitorando para conseguir entender se não está melhor, por que não está melhor, o que a gente pode mudar, se está melhor, o que legal, o que está melhorando, vamos continuar com isso, para que a gente entenda se não é o que eu falei antes. Às vezes você fica 10 anos na terapia e fala, melhorou? Melhorou do quê? Não sei. Ah, qual era o objetivo da terapia? Não sei também. Ah, então, para não cair nisso, a gente vai continuamente entendendo e trabalhando junto com o paciente. Outra coisa importante é que a TCC ela é culturalmente adaptada e apta ao tratamento da pessoa. Então, assim, independente da sua crença, da região que você mora, de como funciona. Então, a gente vai adaptar tudo para o seu modelo cognitivo, para como você funciona. Lembra, não tem receita de bolo. E a gente sempre vai enfatizar, como eu falei, o positivo, né? Ah, ok, aconteceu também uma caca na minha vida. A gente vai olhar para essa caca? Vai. Mas a gente vai olhar para essa caca com o intuito de aprender com ela. Vamos focar no positivo, não vou mergulhar na sua culpa. Não, não, não. Vamos lá. Então vamos olhar para essa caca que aconteceu, para tudo que está acontecendo, vamos. Mas a gente vai olhar para o positivo. O que a gente pode fazer com isso? Quais as possíveis soluções? O que a gente consegue pôr em prática ou não e por quê? Então isso é muito importante. Outra coisa que a TCC ela vai enfatizar a colaboração e a participação ativa. Como eu te falei, não tem como eu fazer a terapia cognitivo-comportamental se você não está atuando comigo, né? Se eu proponho coisas, se a gente não acha as ferramentas, se você não dá feedback, não dá. Ela é realmente um trabalho em conjunto. Inclusive, a gente pode dizer assim, a grosso modo, que a terapia cognitivo-comportamental é um treino. Eu sei que a palavra parece chata. E claro que a gente vai atuar com acolhimento, com vínculo, com a escuta, com o não julgamento, mas ela é um treino para que você consiga funcionar de modo mais saudável, mais funcional mesmo, porque não tem como. Ai, eu funcionei assim a vida inteira, então a terapeuta aperta um botão, reseta, amanhã eu tô pensando de outro jeito, me comportando de outro jeito, amanhã eu não sofro mais. Não é real, não é assim que funciona, né? Então a gente tem que ter um plano terapêutico para que você funcione de forma mais saudável, mas é um treino, é um processo. E para que isso aconteça, eu preciso trabalhar em conjunto com o paciente, né? Então isso também é muito importante. Outra coisa é que a TCC ela é baseada em valores, ela é orientada para objetivos. Então, o que está acontecendo com a sua vida? Qual o seu objetivo com a terapia? E a gente vai trabalhar para que isso melhore, para que você fique mais funcional. Já aconteceu uma vez de uma pessoa me perguntar, né, numa aula que eu estava dando, como eu sei se a minha terapia está dando certo? Minha resposta foi, qual era o objetivo da sua terapia? Se a gente não tem um objetivo, dificilmente a gente sabe se aquilo está funcionando ou não. Então, isso é um ponto muito importante. Inicialmente, a TCC ela vai enfatizar o presente. Como eu falei, não é que a gente não vai levar em consideração aspectos do passado, porque a gente precisa entender o modelo cognitivo, mas inicialmente a gente vai enfatizar o presente. Afinal de contas, como eu falei, o presente é o único lugar onde a gente pode, de fato, atuar. Ela é muito educativa, então tudo que o terapeuta for fazendo, ele vai explicando para você o porquê que ele está fazendo aquilo, se faz sentido para você ou não. Você está muito aberto de, não entendi, me explica de novo, ou isso não faz sentido para mim. Então a TCC é muito educativa porque, como eu falei, é um treino. Ela busca que você tenha autonomia dos seus próprios processos. Então, se eu fizer um negócio e não te explicar, você nunca vai conseguir replicar isso, ter autonomia no seu próprio processo. Além disso, a TCC ela é sensível ao tempo. Então a gente vai olhando para os objetivos e sempre entendendo o tempo daquilo. Não é uma terapia, fazer a vida inteira sem um foco. Não, não, não. Como eu falei, a gente dá muito valor ao tempo da pessoa. Então a gente precisa se atentar a isso também. E também, então tá. Então, quanto tempo eu trato a minha bipolaridade? É óbvio que isso vai ser flexível de acordo com a demanda, porque eu não sei o quanto você vai se engajar no processo, qual a gravidade do sintoma, tudo que está envolvendo, mas o tempo é sempre uma coisa que vai estar em pauta para que você tenha uma melhor qualidade de
vida num tempo menor. A gente não pode esperar que você comece a ter qualidade de vida daqui 5 anos de terapia. Além disso, as sessões da TCC, elas são estruturadas, né? Então, a gente tem começo, tem meio, tem fim, tem objetivo. Isso não significa que você não pode chegar na sessão e falar assim, aconteceu uma coisa na minha casa. Eu vou falar, não, essa semana aqui tá estruturada, não é isso. Mas a gente tem uma estrutura, um objetivo, e claro que toda demanda vai ser acolhida para que você tenha um foco. Qualidade de vida melhor. Além disso, a TCC ela usa descobertas guiadas, né? Ela ensina o paciente a responder às cognições, a forma de pensar disfuncional. Então, como eu falei, é um treino. Você vai estar sendo ensinado a desafiar aqueles pensamentos automáticos para que deles resultem emoções, comportamentos, reações psicológicas mais saudáveis. E a TCC ela inclui planos de ação, dever de casa mesmo. A palavra é chata, né? Eu sei. Mas assim, não adianta nada 1 hora por semana. Não adianta, vai adiantar muito pouco. Vou trabalhar com acolhimento. Mas o fato é que quase nada que você faz só 1 hora na sua semana inteira vai se aplicar para a sua vida. Por quê? Porque o hábito, a mudança vem da repetição. Então você vai ter tarefas mesmo, você vai ter algumas instruções para que você faça na sua casa, para que você replique isso na sua vida, no seu dia a dia. Porque senão, nada do que a gente fizer vai se tornar um hábito. Para se tornar hábito, a gente precisa de repetição. E uma vez por semana, 1 hora, não faz que nada se torne hábito. Então, a gente não estaria treinando, né? Então, isso é muito importante. Eu sei que a palavra dever de casa é chato, mas na verdade isso são atividades, propostas, intervenções para você colocar no seu dia a dia. Vou dar um exemplo bem besta aqui, mas é que é verdade e ajuda muito. Uma paciente minha, ela é muito perfeccionista, muito, e ela sofre muito com isso, mas é ao extremo. E uma das tarefas de casa foi simplesmente conseguir fazer um bolo e não se preocupar com como o bolo estava bonito, perfeito, com como ela ia colocar a cobertura. E ela fez um bolo e o bolo ficou murcho e ela colocou a cobertura e deu errado. E essa foi a atividade proposta. Ela conseguir fazer algo e respirar e ver que não deu nada errado, o mundo não acabou porque o bolo ficou meio desconstruído. Então são coisas simples, mas para que a gente vá realmente trabalhando essas distorções cognitivas. A TCC ela usa uma variedade muito grande de técnicas para mudar esse pensamento, para mudar o humor, para mudar o comportamento, e essa é a base do nosso trabalho para realmente fazer com que a pessoa tenha pensamentos, emoções e comportamentos mais saudáveis.